RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, muito bem-vindos ao Duas Mulheres no Sofá. Já virou a nossa marca, né? Nosso bordão. Nosso jogral. Claro. Para lembrar dos velhos tempos, de 5 programas atrás, quando começamos, que nós éramos uma dupla sertaneja. Dupla sertaneja. Marla e Marília. Marla e Marília. E seguimos aqui no nosso sofá vermelho. Por enquanto. A gente já deu um match com o sofá, mas Tá. ele continua... ainda estamos assim quase chegando. Estamos no período da conquista, mas o que é bom demora, né, Lila? Demora um pouquinho, mas ele já tá chegando, Tá certo. Gente, programa de hoje. Nosso tema de hoje é um tema que vai pegar todo mundo de algum jeito, porque realmente assim, a gente percebe que nas casas, nas famílias, no trabalho, nas relações sociais, em todas as relações, tem uma coisinha que tá metida no meio. Sempre ele tá presente, é onipresente. Exatamente. E a gente tem observado também que várias pessoas vêm reclamando muito disso, né? Claro, outros amam, e até a gente ama, mas a gente também tem que cuidar, que afinal de contas, né, gente, são os equipamentos digitais, os celulares, os tablets, os computadores. As redes sociais, a internet, como melhor se relacionar com isso? Como viver bem, conviver bem com isso sem se tornar um viciado, um problema, né? Até porque assim, né, Lila, é uma coisa muito legal, né? Muito a gente legal. não imagina, nem quero mais imaginar a minha vida sem o celular, Claro. ou sem as redes, sem os e-mails, Sim. sem os WhatsApp, sem, enfim, tudo isso que a gente tem à nossa disposição. Porque realmente é muito prático, facilita. Aproxima. Com certeza. Quantos amigos perdidos lá do tempo do colégio que a gente já reencontrou? É verdade. Primos que tu nunca mais viu, estão morando longe, se reaproximam. Quem tem filho, se comunica com o filho, com os amigos. Então, são muitas as vantagens. Né, hoje em Com dia, certeza, o mundo digital veio realmente para ser muito legal para todos E nós. para ficar, né, Marla? É uma coisa que não tem mais volta, assim. Não. Isso aí não muda mais. Mas o que precisa mudar é o comportamento de algumas pessoas que estão muito, muito acostumadas e não vivem mais sem, né? Vou dar um exemplinho, assim. A gente começou a falar sobre esse tema no início da semana. Eu imediatamente instituí na minha casa uma coisa que a gente vai deixando, cada dia um motivo, né? Não tem celular na mesa na hora que você Ótimo, a gente também faz isso. Então, porque aí começa, aí um filho chega com o celular, mãe, mas eu tenho um trabalho, daqui a pouco tem outro, daqui a pouco o marido, daqui a pouco... Sim. Não tem nada, não há nada que não possa ser adiado por meia hora, entende? É verdade. E isso facilita também bastante as relações, né? Como a gente também vai conversar logo mais aqui. Aliás, tem um vídeo bem interessante sobre isso, né, Marla? É interessante, porque na realidade, assim, seria assim o exagero do exagero do exagero, mas o exagero é bom justamente para dar um clique, né? Com e aí certeza. eu recebi pelas minhas redes sociais esse vídeo e resolvi compartilhar com vocês, que é um casal de avós, um vô e uma avó, super fofos, que resolvem convidar os netos para jantar. E aí, olha o que eles fazem, como é que eles recepcionam esses netos. Roda aí. Então é isso aí, né? Claro que é um exagero, né? Parece um ambiente de aeroporto, né? Realmente. Mas isso é bem interessante de observar a que ponto, assim, a brincadeira serve para mostrar a que ponto chega, né, Marla? E a gente estava conversando também, quando a gente começou a conversar sobre essa pauta, que essa palavra, o digital detox, né, ela foi incluída no dicionário Oxford em 2013. Sim, é um termo em inglês ainda, quer dizer, na verdade, nos dicionários brasileiros, nos UAIs da vida, ele nem aparece ainda. Mas é uma palavra que entrou para o dicionário inglês há 5 anos. Isso, e essa expressão para quê? Para já falar desse comportamento de não conseguir se desconectar em nenhum momento. E quantas vezes é importante a gente se desconectar um pouco para conseguir se conectar, né? Que é o título do programa de hoje. Desconectar para conectar. E tu sabe que tem uma série de instituições que já estão trabalhando com isso, Marla.
em 2012 foi criada a primeira instituição que trabalha com isso, que se chama Digital Detox, e foi criada em São Francisco, nos Estados Unidos, exatamente para começar a lidar com isso. E o fundador, ele teve um colapso nervoso, assim, ele ficou super mal, ele estava super conectado o tempo inteiro, e depois disso, ele parou, reavaliou a vida dele e acabou criando essa fundação para ajudar outras pessoas a encontrarem formas de se desconectar e não ficarem assim tão tensas, porque gera muita ansiedade, E né? assim como este caso, ainda tem, por exemplo, um ex-programador do Facebook, que hoje não trabalha mais no Facebook porque ele se diz culpado por ter viciado, por ter tratado as redes sociais de uma forma tão intensa e violenta e criado tantos problemas, até já com a popularização das fake news, por exemplo, Sim. que circulam e as pessoas acreditam e criam problemas. Enfim, o mau uso das redes sempre o mau é um uso, problema. né? É. E nesse sentido, Lila, eu queria comentar esse videozinho que nós rodamos agora há pouco. Ele está inserido num site que é muito bacana, eu super recomendo que vocês olhem em casa, que é o commonsense.org, que é um site americano, mas ele tem muitas dos vídeos e dos textos em espanhol, então facilita para quem tem uma certa dificuldade. É uma ONG, é uma organização não governamental que visa não ser censor da internet, mas alertar para problemas. Então eles bem interessante, eu é tava muito bacana. depois que Anota tu aí, disseste. commonsense.org, e nesse site eles mostram, por exemplo, tem uma parte que é bem legal, que é assim, parece. O que é Snapchat, o que é Instagram, o que é WhatsApp. Uma super orientação para os pais, né? Eles falam sobre os games, eles falam sobre sites que não são legais, como bloquear esses sites. Que interessante. Falam sobre as idades legais pra gente, por exemplo, estimular os filhos a ver um determinado filme ou vídeo na internet. Então é uma orientação, realmente é muito legal. E ele é bonito, ele é colorido, ele é ágil. Mesmo, depois que tu me disseste, eu pesquisei e é interessantíssimo. E a gente tem aqui no Brasil também um outro instituto, para quem tiver alguma dificuldade, ou com espanhol, ou com inglês, né, que é o Instituto Delete. E ele também, essa organização carioca, eles também dão uma série de dicas de como não é tão orientação assim para os pais, como esse que tu disseste, mas para quem está com problemas de realmente se desconectar, que não consegue se desconectar em nenhum momento, ele tem uma série de orientações bem práticas de como tu pode se desconectar e o que eles mais falam, gente, é sobre o equilíbrio. Sobre esse é o ponto. É sempre o caminho do meio, como a gente brinca, o nosso bom e velho caminho do meio. Então para tudo é preciso esse bom senso, né? Esse equilíbrio. Isso aí. Porque como a gente disse, as redes vieram para ficar. E esse é o nosso tema de hoje. A gente vai tratar desse tema com duas experts no assunto. Nós convidamos uma psicóloga, daqui a pouquinho vocês vão conhecer, e também uma jornalista que está fazendo uma proposta bem legal para desconectar sem se desconectar por completo. A gente vai dar uma esmiuçada nesse tema e, curiosamente, ouvindo para cá, ouvindo no rádio, uma propaganda de um plano de saúde que dizia assim, cuide da sua saúde, desligue o seu celular pelo menos meia hora, uma hora antes de dormir. A diferença Quer dizer, realmente, assim, é uma preocupação de todos e a gente vai falar sobre isso. Olá, estamos de volta com Duas Mulheres num Sofá. 3 agora, como tu disseste, né, Marla? Estamos hoje agora recebendo a Cristina Aragonês, psicóloga clínica, também coordenadora, né, e sócia da Domus, do Instituto Domus, e coordenadora do curso de psicologia da FAMAC, né? Exatamente. Uma faculdade nova, né, Cristina? Exatamente. A FAMAC é a Faculdade Mário Quintana, que tem o curso de administração, de recursos humanos e psicologia. E tu, como faz parte, né, uma das sócias da Domus, que é uma clínica de terapia familiar, de casais, etc., pode já começar nos falando se esse tipo de vício, né, um problema, uma relação complicada com os aparelhos celulares e tablets, está aparecendo em consultório. Tá aparecendo sim, principalmente entre os adolescentes, né? Também é uma questão que aparece nas terapias de casais,
né? Quando tem algum problema de ciúmes, Nossa, o celular já é um problema para eles. É. Já Cara, é. mais um. Gente, fiquei surpresa agora. Sim, acaba sendo... Mas por quê, assim? O que Porque acontece? muitas vezes a pessoa vai deitar com o telefone, não com o seu marido Em vez de ou com a sua conversar com a esposa. mulher ou dar Exatamente. numa namorada, vai no celular. Com o celular. E isso é uma questão que aparece, que é um problema, assim, que... Pode gerar muita confusão mesmo, Exatamente. Com quem tu tá falando? Não, e também nem que não só seja pela, isso, né, por achar que tá Atenção. falando com alguma outra pessoa, mas pela atenção, pelo cuidado, Claro, né, claro. que tá ali. Não, isso é legal porque a gente já começa puxando a orelha, né, de alguns. E também dizendo assim, gente, calma, isso acontece com todo mundo. Não se desesperem e tem solução. A gente conversando um pouquinho antes, né, e falando sobre o uso da tecnologia, eu acho importante a gente conceituar um pouquinho e falar assim, o que é um uso normal e o que é um uso problemático, né? Eu gosto de colocar assim que o uso problemático é quando traz problema, né, sendo redundante, mas é quando traz de fato prejuízo à saúde, né, quando a gente vê uma privação do sono, quando tu acaba indo dormir às 3, 4 horas da manhã porque tu não conseguiu, né, largar o celular. Ou o joguinho, né? Sim, que uma coisa vai levando a outra, né? E uma coisa leva a outra. E também a diminuição do rendimento, né? Nos adolescentes a gente vai ver na escola, ou na academia, ou no próprio trabalho, né? No outro dia a pessoa chega no trabalho cansado, não consegue render como, né? Não ter aquela produtividade. Sim. Isso também. E aí, algumas coisas semelhantes a outras adições, né? Como, por exemplo, a fissura, né? Que é aquilo... é uma vontade desesperada. Ficar longe do celular. Que a pessoa tem pelo álcool, ou pela droga, né? Ou pelo jogo. Dá pra pensar que é semelhante, né? Aquilo, não... Tô sem bateria, eu esqueci em casa, parece que eu deixei uma parte de mim. Não, né? e desculpa, só rapidinho, do ponto de vista físico, eu estava lendo que tem um estudo da Sociedade do Reino Unido de Saúde que aponta que nos últimos 10 anos estão sendo feitas pesquisas com crianças e que eles já estão com algumas dificuldades nos músculos dos dedos para firmar o lápis. Porque eles estão tão no dedilhar, tanto que já não é de hoje que as pessoas falam assim, eu estava conversando. Sim. Esse é o gesto. Tava conversando. É verdade. Né? E as crianças que pegam já eu tava falando pra ela, é assim, gente. E aí as crianças inglesas já começam, se as inglesas apresentam, provavelmente todas as e também a gente estava falando... Eu ia te perguntar se isso tem crescido, se tu tem acompanhado esse crescimento, assim, essa questão dessa adição, assim, esse uso indiscriminado. Porque que, na verdade, é uma condição do nosso tempo, né? E isso é uma coisa que a ciência sempre está tendo que se modernizar, né? Sempre tendo que acompanhar as evoluções, né? Então, quando a gente pensa em psicologia e pensa na ciência da psicologia, a gente tem que pensar nessa dinâmica que o ser humano sempre está mudando em relação com as coisas sociais, né? Então, assim, hoje a gente tem essa preocupação, inclusive na medicina, né? Na motricidade ou no pescoço, que tá também mais... O problema está aqui, que loucura. Porque Então, assim, isso sempre vai aparecendo, né? Novas demandas, né? De estudo, pra gente ir entendendo melhor o comportamento e a gente também não quer aqui endemoniar, né, os equipamentos digitais, não é isso, ao contrário, a gente adora. Isso mas é importante. saber usar, né, que esse é o ponto. Porque não isso não é colocar como se fosse algo muito negativo. A questão é como se relacionar com isso. Como se relacionar, claro. Né? Como fazer isso. Outro ponto. E o que tu sugere desse relacionar? Como se relacionar com isso? Quais são algumas sugestões que tu dás? O que eu acho, assim, né? Numa forma, assim, de lazer, né? De entretenimento, de ver um vídeo, né? De falar com alguém, sempre é válido, né? Mas a questão é o tempo, né? O quanto que tu se dedica àquilo. E, claro, valorizar o momento que tu tá com as pessoas... Né, na presença das pessoas, né? Sabe, Cristina, que uns 2 anos atrás, ou 3, faz um tempinho, eu fui numa exposição e me chamou muita atenção que tinham pessoas e crianças até que elas não olhavam as fotografias, elas fotografavam as fotografias expostas. Show de músicas. Elas não estavam vivendo o momento, elas estavam, na verdade, só fotografando aquilo, assim. Exatamente. E agora, tu falando isso, eu me lembrei desse fato, show, né? a gente, é muito show comum de música, tu assistir um show filmando, né? E aí tu acaba preocupada se tu tá no ângulo, se tu tá no enquadro, se não tá desfocado, se o áudio tá funcionando. E a experiência... Exato. Não, e agora a gente, esse início do mês passado,
passado nós vivemos, né, a experiência do presidente da França, né, o Macron, que proibiu nas escolas públicas francesas que se levassem os celulares. Eu sou super a favor, quer dizer, tem um trabalhinho de escola, para fazer uma pesquisinha, eventualmente, ok. Mas isso é muito controverso, né? Porque eu sou a favor. Tem escolas que já tomam isso assim, bom, pode usar, mas dentro de um equilíbrio, como usar, como que eu posso levar isso? No recreio, em vez de brincar, correr pelo pátio do colégio, bom e velho pátio do colégio, fica só ali no celular. Isso é complicado. Mas tu estavas falando antes pra gente sobre a questão de como isso é importante para as crianças, né? Esse tempo. Esse tempo. Por isso que é importante a gente pensar no como, né? Porque, assim, a questão da tecnologia, tanto para a criança quanto para o adolescente, acaba ocupando muito ele, né? Tem muitas informações, vídeo, WhatsApp, não desliga de maneira nenhuma, né? E uma engata na outra, né? Isso. E cadê o espaço, né? Cadê o vazio, né? Porque isso é importante também no momento em que a gente está pensando num desenvolvimento em que ele tenha um espaço para olhar para dentro, tem o tempo dele para olhar. Isso, inclusive, possibilita um desenvolvimento da criatividade, né? De poder resolver os seus problemas. Mas tá olhando para dentro. Por isso que a gente resolveu fazer esse tema, né, Cristina? Justamente porque algumas pessoas têm que pensar este assunto. Quando surgiu a televisão, vai matar o cinema. Quando surgiu não sei o quê, vai matar. Não, gente, é legal, mas algumas pessoas têm que pensar as soluções, a utilização correta. Exato. Buscar esse equilíbrio, né? Buscar esse equilíbrio. Debater sobre isso, né? Instigar essa reflexão que é tão importante, porque como tu acabaste de dizer aqui, até para a questão da criatividade, né, Cristina? Isso é novo em termos de tempo, assim, claro, o que acontece? Não é à toa que esse site que eu sugeri no primeiro bloco, é o commonsense.org, que é bom senso em inglês. O bom senso é que vai ditar, evidente. Não tem como tu dizer assim, quantas horas meu filho pode usar o celular, o videogame? Faria, depende, tá chovendo, não tá chovendo, tá de férias, sei lá, são tantas as variáveis. O bom senso realmente é o que vai ditar. Mas, em termos de detox digital, quer dizer, a pessoa realmente, não tá legal, eu não converso mais com meu filho, com meu marido, com meus amigos, eu tô levando pra cama o celular. O celular vai comigo pra cama. Quando a gente realmente precisa de um detox. O que se fala hoje? Se fala em 24 horas, sem o celular, já seria assim uma terapia de choque. Uma terapia, exatamente, uma orientação terapêutica. Ou também já li que 2 horas por dia sem celular também é um deveras libertador. Sim. Já existem estudos nesse sentido? O que tu recomenda? Existem estudos. Eu sempre recomendo, assim, a pessoa respeitar o seu tempo, né, e a sua rotina, né? Porque, por exemplo, assim, um outro desafio que aparece muito é a questão do workaholic com relação à tecnologia, né? Ele trabalha 24 horas. Ele não tem limite. Ele pode estar trabalhando numa empresa japonesa morando no Brasil, que ele está ali, E mesmo quem não é workaholic acaba desenvolvendo uma relação com o trabalho também diferente. Porque mesmo que tu seja empreendedor, tu tendo o teu WhatsApp, o teu e-mail, tu tá às 10h30 da noite em casa e tu é conectado. Vou lá aquele e-mail. Na verdade, aquele e-mail é de trabalho e aí tu tá em casa, que seria um lazer. E aí, qual é o limite? Onde é que tá a fronteira disso? Exatamente. Né? E como estabelecer essa fronteira? E como? E aí é que tá. Na verdade, de tu poder saber qual é o teu momento, delimitar qual é o teu momento de lazer e qual é o teu... refletir sobre isso. Não, agora eu não vou olhar para os meus e-mails, ou agora esse WhatsApp ou essa mensagem eu não vou. Daqui a pouco, assim, algumas empresas também poderem respeitar esse espaço dos seus funcionários, porque isso também acaba sendo uma demanda da própria empresa, do funcionário não conseguir se posicionar a respeito. Que o mundo tá tão louco que as pessoas não se permitem, né? Imagina desligar o celular e no dia seguinte acordar e ter um problemão. Mas como? É difícil, parece mentira, a pessoa tem que dizer, desculpe, eu tava dormindo. E, Cristina, o que tu sugeriria para o pessoal de casa? Assim? O que tu sugeriria para quem está nos assistindo? O que eles podem começar a fazer quem enfrenta esse problema? Que sugestões tu daria, assim? Eu penso assim, né? Eu acho que dentro da rotina da pessoa, ela
pensar numa estratégia de momentos em que ela não vai usar o celular e também procurar, assim, aproveitar e desfrutar do momento em que está com os familiares, ou, enfim, com os amigos, né? E buscar esse autopoliciamento, né? Sim. Essa autorreflexão, na verdade, a respeito das suas escolhas sobre o celular, né? Sobre o uso desse celular. Bom, não está funcionando essa autorreflexão. Daqui a pouco colocar isso de uma forma mais incisiva, não, né? Esperar também esticar tanta corda e o problema se... E aí sempre, né, gente, pensar assim, tá a serviço de que esse meu uso abusivo da tecnologia? O que tá tamponando o que é isso, né? Às vezes é algo de autoestima, é algo de problema de relacionamento, é algo de uma ansiedade, de uma depressão, em que a pessoa acaba usando a tecnologia para não olhar para isso. E tu tocou num outro ponto que eu tenho ouvido muito também, que são aquelas pessoas que comentam e se queixam da vida perfeita das redes sociais, né? Quer dizer, a vida dela é maravilhosa, ela só viaja no Facebook, no Instagram. Um programa inteiro. Exato. Mas isso também tem onerado muita gente. Muito, quer dizer, tem pessoas que estão se sentindo prejudicadas. Por que a vida dela é assim e a minha não é? Mas, na verdade, não é assim. Aqui tem gente... E aí, como é que a pessoa lida? Quer dizer, se desliga? Vou sair do Facebook. Não quero mais saber. Isso ajuda que ela faz? Ou não? Eu acho que sim, né? A gente tem que saber discernir, né? O que é uma vida de Instagram, de Facebook, e o que é uma vida real. Deixar claro, então, que não é. Claro, não é. Porque, assim, as pessoas quando vão compartilhar os seus momentos, geralmente são momentos de alegria, são momentos, né? E aquele mesmo filtro que muitas pessoas usam para tirar a ruga, o filtro interno de cada um não deixa passar o que não acha que é bacana. E o que a gente vê também que a pessoa está mais preocupada em... naquilo do show, por exemplo. Eu estou nesse show, olha só, vou compartilhar que eu estou nesse show. Do que viver a experiência do show. Então, hoje em dia, a gente já pensa como positivo aquele momento assim, nem tirei foto. Exatamente. Ou seja, tava tão bom. Eu vivi plenamente. Eu fiz esse post esses dias. Nossa, eu esqueci de compartilhar. Eu fiz esse post esses dias. Eu convidei meu filho mais velho, que tem 21 anos, para jantar comigo. A gente foi num restaurante japonês. Tava tão legal o nosso papo. Tão legal, que eu esqueci que eu tinha celular e ele também. Gente, aquilo me deu uma felicidade. Quando eu cheguei em casa, eu pensei, claro, imediatamente, nossa, nem tirei uma foto da gente lá no restaurante japonês. Que bom! Que legal! Fiquei super feliz. Eu acho que são novos significados também que a gente vai dando para essas situações. Antes, porque era um momento especial, tinha foto. Hoje... isso não quer. Como diz uma amiga minha, assim, né? Em tempos de internet, uma ligação é uma prova de amor, né? Um telefonema é uma prova de amor, né? E uma carta também. Uma carta também é uma tremenda prova então... de amor. E esse é o gancho. Sabe que no início desse ano eu mandei cartas para algumas amigas minhas, assim, que eu gosto muito, assim, pequenos cartões que elas me escreveram emocionadas com o gesto. E é uma coisa tão simples, né, gente? Tu vai ali, tu escreve uma carta, um cartão, e vai no correio, dá o trabalho de tu ir no correio. Mas tu faz isso e as pessoas ficarem encantadas. O que elas me escreveram, assim, eu vou te dizer que valeu por muita coisa. E como é um gesto bonito, né? Não, esses dias eu me dei conta que, exceto as contas a pagar, a gente não checa mais a caixinha do correio, né? Começa a checar, Marla. Tu vai mandar uma carta de amor. Vou mandar um cartão agora. Que legal. Cristina, foi super bom te ter aqui. Como disse a Lila, esse assunto, assim, rende pra caramba, né? A gente teria muitos programas. Mas, na verdade, nós temos dito assim, que a ideia do nosso programa é justamente instigar, é acender aquela luzinha, não causar que precise, reflexão, né? Porque eu tenho certeza que as pessoas já estão pensando muito nisso, mas eu acho legal. Pelo menos para mim, essa semana, esse tema foi muito bom. Porque ele me ajudou a estabelecer alguns limites que eu estava deixando passar. Que legal. Eu que agradeço também o convite, é uma honra estar aqui com você. Legal. Prazer te Volta receber. sempre. Com certeza. Gente, nós vamos fazer um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos conversar aqui com uma jornalista que se dedica a escrever cartas de amor. Ela vai nos ajudar, então, a pensar em desconectar para se conectar com o que realmente importa na vida. Valeu. Olá, estamos de volta com Duas Mulheres num Sofá. E agora a gente vai conversar com uma jornalista incrível, que tem uma proposta muito bacana, que é a Thaís Anquetin. E a Thaís tem um projeto de escrever cartas.
cartas e mensagens, né, Thaís? Seja bem-vinda. Lila, muito obrigada pelo convite, Marla. É uma honra estar aqui com vocês. Colega jornalista. Sim, colega jornalista. E, enfim, estou muito feliz de estar aqui, de poder contribuir com esse tema que eu acho muito caro, é muito importante a gente realmente falar sobre reconexão mesmo, desconectar para conectar. E eu trabalho muito isso, assim, a conexão através da palavra. Conta um pouquinho para nós como é que é esse teu processo. A gente vai explicar um pouquinho pro pessoal que tá em casa. Tu escreve cartas, né? E também mensagens, assim, afetivas, né? Explica um pouquinho melhor pra gente isso. Bom, há 4 anos eu criei a Com Amor, que é uma empresa pioneira no país. Que está no mundo? Não sei, há 4 anos atrás eu lancei. E eu até fiquei pensando, assim, no início, eu disse, gente, as pessoas vão achar bem infantil essa ideia de escrever cartas de amor em pleno 2014. Mas não, assim, para minha alegria, a recepção foi muito positiva. Então eu ajudo, sim, as pessoas a escreverem, eu digo que são textos afetivos, porque tudo é uma carta de amor. Seja um discurso de homenagem que um pai faz para um filho, seja os votos de casamento dos noivos. É verdade. Enfim. Não, e o legal é que justamente assim, no âmago do teu negócio, tá justamente essa questão do conectar com o que realmente importa, né? Com a palavra verdadeira, com o sentimento, com o texto mais longo. A gente vive na época dos textos curtos, né? É fotografia, é Instagram, é Snapchat. Legenda. E deu. E outra, né? Com as coisas etéreas, né? As coisas desaparecem. E de repente vem alguém e diz assim, quer saber? Eu vou me dedicar a escrever cartas de amor ou mensagens afetivas, textos afetivos, né? Eu acho que tu tocou num ponto bom, mas mais do que o tamanho do texto, eu digo a consciência que ele tem. Eu acho muito vazio, assim... Consistência. A consistência, a consciência, tudo aquilo que decorre disso, né? Porque eu acho que as redes sociais, de uma forma geral, assim, como vocês também disseram, a gente não pode falar mal delas, né? Mas eu acho que a gente tem que fazer algumas ponderações. Não, a gente ama! A gente adora um monte de até o fim. Esse é um ponto, assim. Só que eu acho que a gente acabou, as redes sociais prejudicaram o nosso discurso, a nossa forma de nos comunicarmos. Como assim? Por exemplo, isso também vocês já devem ter visto 1000 posts, que as pessoas dizem assim, a vaga de emprego para tal, escrever e-mail para tal, e a pessoa começa a responder, mas onde que tem que mandar o e-mail? Qual é a vaga? As pessoas não sabem mais ler um texto. Elas não conseguem se concentrar num texto. Isso é impressionante. E da mesma forma, quando a gente vai escrever, a gente também está no modo automático, no modo padrão. E as redes sociais, novamente falando, elas passam essa ideia de vida perfeita, de vida feliz. E a gente sabe que nem sempre os nossos momentos são totalmente felizes, nem sempre a nossa vida é feliz. Então eu acho que as redes sociais, elas servem para nos conectar, principalmente com pessoas que a gente não vê de longa data, mas elas também têm essa agilizar os processos, evidente. Também, mas eu acho que conectar pessoas que talvez tu nunca fosse conhecer também, nos aproxima de pessoas que estão distantes, mas ela nos distancia muitas vezes das pessoas que estão próximas de nós. Como a Cristina bem falou. Não, e o idioma novo, né? Já que a gente está falando de escrita, né? O idioma novo, quer dizer, o valeu agora é o VLW, o tu sabe te amo, não sei o quê. É um novo idioma. Aproveitando o gancho do que a Thaís estava falando, a gente vai rodar um vídeo no último bloco que fala exatamente isso. A tua presença, não presença, né? Que quando tu tá junto com as pessoas, como a Cristina também falou antes, que tu acaba não convivendo, não dando aquela atenção, não estando como presença ali, né? Exatamente. E tem outra coisa que eu queria, assim, que eu fiquei bem curiosa quando a gente conversou, Thaís, que é que tu disseste assim, ó, que a gente precisa de se, digamos assim, ó, mergulhar num silêncio, né? Tipo, se desconectar de tudo, que é na intimidade que a gente mostra realmente o nosso sentimento. Por que tu disse isso? Como é que tu chegou a essa conclusão? Olha, eu acho que a gente, voltando assim, que é na privacidade que a gente consegue ser autêntico, Marília. Porque eu sempre digo, outra frase que eu digo sempre, que assim, que a verdade, ela vive muito mais perto, a beleza vive muito mais perto da verdade do que da perfeição. Com certeza. Tá? A gente, quando a gente traz consciência, quando a gente traz a verdade, a gente está falando de beleza. Pelo menos deveria. Então, às vezes, a gente vai fazer uma declaração de amor para alguém e a gente precisa não citar, mas rememorar algum momento difícil. E às vezes a gente não pode expor isso nas redes sociais. Teve um episódio muito, muito curioso que aconteceu comigo e eu te comentei, Marília, há uns anos atrás, eu não sei porque o meu Facebook estava bloqueado para as pessoas publicarem mensagens no dia do meu aniversário. Então acabou que várias pessoas foram mandando mensagem no inbox.
várias não, menos, um número muito menor ao que eu receberia. Só que as mensagens que chegaram no eram inbox muito mais lindas. Eram muito mais lindas. Por quê? A pessoa que teve que entrar lá no inbox... Verdade, mais emoção. Mais verdade, mais emoção. Elas se deram ao trabalho, primeiro elas tiveram um trabalho maior do que só colocar parabéns, muitas felicidades na linha do tempo. Na próxima... Coraçãozinho, os emojis. Não vamos falar nem É. sobre os emojis, né? Porque os emojis eu acho também que prestam um tremendo desserviço. Porque a gente pega e bota Ninguém o adjetiva mais coraçãozinho. nada, né? Não precisa. Não, é uma anestesia coletiva de afeto. Não precisa mais adjetivar. Eu sabendo usar o coraçãozinho, a palminha, o chapéuzinho, eu tenho um feliz aniversário. E teve outro... Tem várias coisas com esses 3 emojis, né? É uma linguagem inteira, né? Tem um vídeo muito interessante do Porta dos Fundos que é sobre emojis, então é muito engraçado. Mas tem outra, dentro da Com Amor, vírgula, assim, eu faço algumas campanhas, eu fiz uma assim, que era para as pessoas convidarem... privacidade para sermos autênticos. Republique esse postzinho, mas a pessoa só pode te elogiar no inbox, no privado. E eu, obviamente, tive que replicar isso no meu perfil pessoal. E foi muito, muito interessante. Recebi mensagens muito legais. Ah, é? Só que eu recebi uma mensagem de uma amiga minha, de infância, que havia ficado uma situação... Não digo que mal resolvida, mas havia ficado palavras que não haviam sido ditas, tá? Uma situação não resolvida. E ela, a partir do momento desse convite que eu fiz, ela entrou lá e me falou: Thaís, desculpa por não ter estado presente contigo naquele momento. Eu senti muito. Lindo. Então, é isso que eu digo. Foi um convite para que as pessoas pudessem falar aquilo que daqui a pouco elas falariam só... E tu sabe o que eu acho de muito importante nisso que tu está falando, Thaís? É o hábito. Porque quase tudo na vida verdade. é um hábito, é uma questão de hábito. Então a gente se acostuma a não escrever, a não telefonar, a não mandar uma mensagem mais longa ou escrever uma carta de amor, não importa. É tudo no rápido, que daqui a pouco tu mesmo te dá conta que tu não tem mais paciência de receber aquilo. Quer dizer, eu conheço N pessoas, e já aconteceu comigo, devo confessar, tu recebeu uma mensagem, mas que mensagem comprida é essa? Mas isso aqui é uma... Né? Então, assim, uma Bíblia. Porque tu realmente, tu cria o hábito. Então, voltando, por que a gente convidou a Thaís? Porque a Thaís tá exercitando o escrever com consistência, né? Uma carta eventualmente escrita à mão, que eu adoro escrever à mão. Até hoje eu escrevo à mão, tudo que eu faço. Tem outro valor. Eu escrevo à mão, depois eu passo pro computador, cada louco com a sua mania, essa é a minha. Mas assim, a importância da gente abrir o coração, abrir a cabeça para receber essas mensagens mais longas, essas cartas, essas possibilidades que a gente está deixando de lado, né? E Thaís, como é que é a reação das pessoas, assim? A pessoa te contrata para fazer uma dessas mensagens. Isso. E aí, o outro lado, como é que é quem recebe? Que retorno elas te dão? O que elas te contam? Olha, o retorno invariavelmente é sempre o mesmo, assim, as pessoas, nem todos me contam como que a carta, ou o discurso, ou os votos foi recebido, eu sempre gosto, né? É um processo sigiloso, tá? A pessoa me contrata, porque como tanto o texto quanto a contratação de serviço, como é um serviço muito novo, né, em respeito a uma oportunidade de negócio, né, as redes. Sim, exatamente, mas é mais do que isso, assim, o retorno que as pessoas me dizem, elas ficam muito emocionadas, elas ficam impressionadas em ver materializado ali a relação delas, o sentimento delas. E assim, é quase uma ressignificação. Porque quando a gente traz consciência, quando a gente traz verdade, as pessoas ficam impressionadas. Uns dizem que eu sou um ET, outros dizem que eu tenho um dom. Mas eu não saberia te dizer o que eu faço, mas durante o processo, só falando rapidamente, o processo, a etapa mais importante é um bate-papo biográfico, em que eu conduzo a pessoa, eu vou conhecendo a história dela, mas mais do que isso, fazendo ela pensar sobre alguns aspectos que ela nunca, talvez, tenha pensado. Claro, é um convite à reflexão, ao que a Cristina antes estava falando, assim, de tu pausar e refletir. E refletir. Então, eu acho que daí, depois que eu pego essas informações e coloco todas elas em ordem, a pessoa fica muito, muito impressionada, e os retornos que eu recebo de pessoas que também daquele que receberam, sim, as pessoas também ficam muito emocionadas e ficam muito felizes. Até eu vi no Facebook, recebi na realidade... A gente tenta, né? Mas não adianta. Um retorno de uma pessoa para quem eu ajudei a escrever um texto, e a pessoa dizendo, olha que lindo isso que a pessoa escreveu para mim. Então, ela gostou muito e, enfim, é um processo muito bonito, é muito sensível. Tu falou dos textos longos, eu acho que mais do que tamanho, eu acho que a gente tem que transmitir verdade. Fazer as palavras todas valerem a pena, seja no e-mail, seja num tweet, não ser assim, eu te amo, eu te adoro, buscar a consciência.
trazer a consciência para... Não, na verdade, quando eu me refiro aos textos longos, é nesse sentido, quer dizer, as mensagens rápidas, hoje é só o que a gente faz, é o que a gente passa, então, no fim, falta aquele tempinho, né, de parar e dar tempo para ler, ou para se dedicar a escrever, enfim. Sim. E Thaís, me diz mais uma coisa, assim, que eu tava aqui pensando, né, quando tu faz esse processo, assim, como é que é esse trabalho? Porque, na verdade, tu faz como se fosse um ghostwriting, que é aquele trabalho de um escritor, que existe um escritor que escreve um livro, mas não assina. Alguém faz, né? E como é que é pra ti fazer esse trabalho, assim, de ir lá falar dos sentimentos de outra pessoa? Tu traz alguma coisa pra tua vida também? Como é que é esse trabalho? E conta um pouquinho pra gente. Eu não consigo... uma pessoa até me disse assim, eu realmente não sei quem que o trabalho afeta mais. Se a pessoa para quem eu estou escrevendo a carta, se a pessoa que me contratou, ou se é para mim. Porque eu sou uma pessoa muito sensível, sou conhecida como a chorona, mas tudo me toca, assim, são histórias de vida. Então eu acho que essa minha sensibilidade é enriquecedor, né? É enriquecedor. E é aí que tá também a riqueza desse trabalho, né? Sim, eu digo que eu sou um ghostwriter de sentimentos. Eu sou jornalista como vocês, né? E existe realmente essa figura do ghostwriter e atuei muito tempo como ghostwriter. E daí eu disse, não, mas eu quero escrever histórias de vida. Então eu criei essa ideia da Com Amor, Vírgula, de ser um ghostwriter de sentimentos. Escritor fantasma. Sim, e esse escritor fantasma, antes tu era escritora fantasma do quê? Só pra gente fazer o contraponto aqui para o pessoal de casa saber. Artigos, discursos, eu trabalhei em Brasília, né, um tempo antes de... Economia, política, o que de política, economia... Enfim, Nossa, temas mais duros, exatamente. Mas lá também em Brasília, eu tive uma experiência, eu estava trabalhando para uma revista e fiz também uma reportagem toda em primeira pessoa, que de certa forma foi um ghostwriting, porque eu tive que orientar a pessoa, conduzir, construir todo o discurso em primeira pessoa. Então, mas é um processo muito bonito, assim. Tu falou como é que eu me sinto no... Já teve cartas, né, e não foram todas, mas que eu me vi chorando, assim, me vi dentro da... Só imagino, eu ia morrer chorando. Eu me vi dentro da pessoa, assim, e quando eu estava escrevendo a carta com... E tu usa computador? Uso computador, mas eu sempre, seja a pessoa que me contrata para votos de casamento, discurso de homenagem, carta de amor, o que quer que seja, eu sempre digo, entrega o texto escrito à mão com a tua letra. É isso que eu ia te perguntar, as pessoas entregam essa carta de amor escrita à mão. Eu digo, não, imprime, eu mando tudo. E tu permite que elas façam alterações, assim? Não, todo o processo, eu mando o texto para ajuste, né, porque tem que ver se ficou. Porque não basta ser um texto essa bonito, é minha história. Bem escrito, ele tem que emocionar e ele tem que ter a voz do cliente. Então, daí daqui a pouco a gente faz um ajuste, geralmente tem uma ou outra palavra só para fazer. E daí a pessoa, enfim, tem que fazer esses... E já te pediram para escrever, para que tu bolasse um texto, escrevesse um texto para rede social? Para rede social, não. Já que estamos falando disso. Não, para rede social não. E eu acho suspeito que nenhum deles tenha sido publicado, daqui a pouco só um trecho, mas ele na íntegra, não. Mas sim nos vídeos, recebo vídeo dos meus clientes em homenagens, em votos, daí sim aparece e fica totalmente diferente. E não querendo atrapalhar o teu negócio, porque eu tenho certeza que para ti até seria um prazer o que eu vou falar, que isso abre a cabeça de novo das pessoas, né? Que ao ler a carta de amor ou os votos de casamento, não importa, aniversário de casamento, seja lá o que for, ler aquilo, você, pô, mas por que eu não faço isso mais seguido? Por que eu não me dedico? E aí, de repente, muitas vezes nem vai precisar do trabalho da Thaís. Vai lá com seus errinhos de português, né? Com as suas dificuldades, não importa quais sejam, escrever do seu jeito algo mais pessoal. Mas é isso que eu digo, assim, e eu fico muito feliz quando eu tenho o convite para participar de momentos assim, porque realmente, assim, eu não vou conseguir escrever as cartas de todo mundo, mas eu quero realmente passar essa mensagem, que as pessoas escrevam cartas de amor, entrem em contato com a consciência. Que lindo, que assim seja. Que assim seja, pra gente conectar, porque eu realmente acredito nessa rede de afeto, que a gente pode ampliar. Todo mundo quer se saber amado e importante. E todo mundo é amado e importante por alguém. E eu acho que as palavras estão aí para nos ajudar a isso, a criar essa rede de afeto. Que lindo! No more words, please. Sem mais palavras. Ai, lindo. Obrigada. Obrigada eu pelo convite. Era exatamente isso que a gente queria com a Cristina e contigo, passar. Essa é a nossa mensagem desse programa. Muito sem obrigada, dúvida, né, Lila? Foi muito lindo. Obrigada, a gente adorou a tua participação e com certeza o que tu disseste fechou com chave de ouro.
tem mais, né? A gente vai ter outro bloco com um pouquinho mais de informação, diz Marla. Não, Thaís, pra te achar é no... coamor.com.br e nas redes sociais também, com amor, vírgula. Ou escrevam as suas próprias cartas de amor. Inspirem-se. Podem mandar pra gente também, viu? Estamos aceitando aqui pro Duas Mulheres no Sofá. Escrevam cartas, adoramos. Vamos adorar receber. Intervalinho. À mão. À mão, Imagina à que mão. chique. Intervalo rápido, já voltamos. Oi, pessoal! Nosso último bloco do Duas Mulheres no Sofá. O tema de hoje é detox digital, quer dizer, é a nossa ideia de a importância da gente se desconectar para se conectar, para realmente ir ao que interessa. Eu queria só, Lila, rapidinho aqui, que eu esqueci de falar no primeiro bloco. A gente comentou que o termo detox digital, né, que é um termo em inglês, ele apareceu no dicionário inglês, que é o Oxford, a primeira vez há 5 anos, como uma palavra, como um termo já usado. E eu acho importante a gente falar como é que eles... eles explicam esse termo. Exatamente, o que se explica sobre detox digital. É o período de tempo sem usar os dispositivos digitais e eletrônicos para reduzir o estresse ou se concentrar em integrações sociais e interações sociais. Então, o detox digital é exatamente isso. E a gente... Aproveitando, a gente podia mostrar aquele vídeo, Pois né, Marla? isso que eu ia te comentar. A gente separou uns videozinhos, né, Lila? Para mostrar, assim, para, digamos assim, ilustrar tudo que foi falado aqui. Então a gente vai rodar primeiro esse que mostra uma campanha que foi feita sobre desconectar para conectar. Só rodar. É isso aí, né, Lila? Realmente é o que a gente falou durante o programa, quer dizer, eu tô aqui contigo, mas eu tô com o meu celular, tu tá com o teu, ou seja, eu não tô contigo. A gente não está com presença, né, Marla? Exatamente. A gente está, mas não está. Né? E para falar sobre isso, a gente convidou o Felipe Heck, do Pacífico Instituto, para ele falar um pouquinho sobre esse processo de ficar presente. Ele é professor de Mindfulness. Explica o que é Mindfulness. Eu já ia explicar o que era Mindfulness, né? Ele é, na verdade, uma prática, é uma ferramenta que ele vai explicar daqui a pouquinho pra gente em vídeo, que mostra como a gente pode estar presente, com a nossa atenção focada, com bondade, ficar com plena consciência no momento, que é isso que a Mindfulness faz, né? Essa prática. E o que é legal, Marla, é que o Felipe explica pra gente que não é nada complicado. Não. Que existem técnicas mais avançadas, mas que existem outras que tu pode colocar no teu dia a dia. Como a meditação. Como a meditação e outras que são só exercícios de respiração. Então a gente vai convidar agora o Felipe para falar um pouquinho com a gente. Fala aí, Felipe! Explica pra gente. Olá, Marília e Marla, tudo bem? Muito obrigado por poder colaborar com a conversa de vocês. Uma reflexão tão importante sobre como podemos estar mais presentes numa era digital em que facilmente nós estamos desconectados da nossa volta, das pessoas com quem convivemos e até mesmo com a gente mesmo. E o tema que eu trago é o tema com o qual eu trabalho, que se chama Mindfulness. O que é esta palavrinha que está tão na moda? Mindfulness é simplesmente estar presente. E estar presente com uma atitude de curiosidade e bondade.
Uma atitude simples, mas que gera uma grande conexão com o nosso conteúdo interno e com o nosso exterior. E como nós podemos praticar mindfulness? De duas formas: meditando, ou seja, sentando diariamente por alguns minutos para exercitar a nossa atenção no momento presente, e também com pequenos exercícios que a gente pode fazer durante o dia integrados na nossa rotina. E aqui vai um pequeno exercício para que vocês possam experimentar. Então vamos lá? 3 profundas respirações. Na primeira respiração, você simplesmente presta atenção no ato de respirar. Na segunda, você espalha a sua atenção pelo seu corpo. E na terceira, você se pergunta: o que importa para mim neste momento? Um pequeno exercício que você pode levar no seu bolso e fazer em qualquer momento do seu dia. O que eu mais gostei nesse vídeo, Marla, foi o Felipe ter explicado essa questão de como é fácil a gente inserir essas técnicas no nosso dia a dia, que não é nada complicado, que com 3 exercíciozinhos simples de respiração, 3 momentos, tu consegue se desconectar um pouquinho e ganhar mais presença. Sem dúvida nenhuma. É sobre isso que a gente está conversando tanto hoje, né? E eu estava lendo também que já existe um livro que se chama The Distraction Trap, How to Focus in a Digital World. A armadilha da distração, como se concentrar em um mundo digital. Como ter foco, né, no mundo digital, que realmente é o nosso desafio e é o assunto de hoje. Ele foi escrito por uma jornalista britânica, a Frances Booth, e ela fala sobre como a gente também, e ela também explica como se desintoxicar digitalmente. Ela dá algumas dicas, né? Tu também tem um livro, né, Marla? Tenho, não, mas é que também, né, Lila, na verdade é o que a gente falou aqui desde o início. O problema acontece que até nós, no primeiro bloco, a gente conversava com a Cristina, a psicóloga, que veio ao nosso programa. Essa questão do detox digital ainda não é considerado um vício no digital, não é considerado uma doença. Mas ele é um problema de saúde pública, um problema de comportamento. Então, realmente, assim, vamos tentar detectar logo, né, gente? Não deixar que a coisa cresça, que a coisa ganhe forma e ganhe o tamanho ao ponto de realmente atrapalhar as relações. E todos nós estamos nesse limbo. Eu não vou tirar o corpo fora aqui de ninguém, nem muito menos o meu. Porque realmente é muito bom, é muito prático, é muito rápido, é muito fácil. E só para complementar, a própria RDC TV, ela tem um conceito de se utilizar das redes de uma forma bastante agressiva, positivamente falando. Positivamente, mas aí é diferente, exatamente, né? Quer dizer, não é só pela televisão, pela net, né? Vocês podem assistir os nossos programas pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo YouTube. No site, né? Então, assim, a internet tem coisas bacanas como a RDC TV, mas a gente realmente tem que dar tempo para se conectar com as pessoas. Só para encerrar, para mim a questão mais importante, Marla, é a presença. Porque se eu estou assistindo o programa, eu estou assistindo o programa da RDC TV. E eu estou plenamente focada naquele momento. Eu não estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E aí é interessante isso que tu falaste, Lila, porque assim, conceitualmente, né, a televisão, quando ela surgiu, por exemplo, as pessoas se preocupavam que o cinema ia desaparecer. Eu sempre dizia assim, o cinema, a pessoa vai, apaga a luz, aquele som gigante, com sua pipoquinha, e ela está focada na tela, né? Então a pessoa, ela foi ao cinema para assistir aquele filme, aquele documentário. Mergulha. A televisão, tu tá ali na televisão, nós estamos aqui nesse momento, o cachorro late, a campainha toca, a criança passa correndo. Não, peraí, só um minutinho. É que hoje no cinema, né, já tem tanta gente com celular que eles até já criaram campanha pra gente não ligar mais o celular, desculpa. Voltando, então. Então, na televisão, a gente tem todas essas concorrências. Então, a televisão, tu tem que estar sempre assim, ó, ei, olha pra mim, tô aqui, ei, chamando. Na rede social, essa lupa é menor ainda. Então, assim, ó, realmente, assim, a pessoa fica ali, ela fica vidrada. Ela fica vidrada, ela entra num mundo muito seu. Então, esse é o nosso alerta. A Lila falou do livro, na realidade, dentro das nossas pesquisas, né, sobre esse tema, a Lila citou um livro que, infelizmente, ainda não tem em português, então vou citar para vocês aqui um livro que eu vi. Tem, esse aqui, ó, Conecte-se ao que importa. O autor é o Pedro Burgos. Então, existe literatura já sobre esse assunto, realmente, sites, muita né, gente Marla? preocupada, os sites que nós citamos aqui, o commonsense.org.
Enfim, esse foi o nosso tema de hoje. Espero que a gente tenha ajudado aí a dar uma chacoalhada nesse mundo digital aí que está em todas as casas. E como a Thaís tão bem falou aqui no último bloco, né? Essa questão das pessoas, assim, viverem mais o que elas querem expressar, né, Marla? Tava muito bom, mas acabou. Semana que vem a gente volta na sua TV, no seu computador, no seu celular. Seu tablet. Agora, ou continua assistindo a programação da RDC TV, ou vai dar um tempo, se for o caso, vai brincar com o filho. Afinal, domingão é pra isso mesmo, né? É isso aí. Falou, Lila. Falou. Beijo. Beijo, até. Tchau. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.